Oi pessoal, tudo bem? Oi pessoal. Olá, tudo bom? Mais uma vez aqui, com muito prazer, estamos reunidos para mais uma vez levar uma informação do pensamento sistêmico. Quanto mais a gente estuda sobre esse assunto, quanto mais a gente vê vídeos, mais a gente aprende. Então é super bacana. E é um trabalho que nós desenvolvemos com todo o nosso amor e dedicação para que alcance cada vez mais pessoas que possam tomar essa consciência. Certo? O que o pensamento sistêmico traz para nós? Ele amplia a nossa visão naquelas consciências inúmeras que nós temos, né? Então nós temos uma consciência e um modo de viver no nosso profissional. Outra consciência desenvolvida aqui no nosso familiar, com nossos pais, com nossos parentes. Outra consciência ali no barzinho, quando a gente vai tomar um chopp com os nossos amigos, ali é de outra forma que a gente se manifesta e que a nossa consciência se manifesta. Que é o que a gente trabalha na constelação familiar e é a cultura que nós queremos passar para vocês, para que vocês possam lidar com suas dificuldades cada dia com mais facilidade. Muito bem. Na semana passada nós falamos que quem casa quer casa, né? E essa semana nós vamos falar um pouco sobre filhos, comportamento de filhos. E sem contar que nós estamos no mês das mães, não é? Então, vai aí uma reflexão para esse tema. Especificamente hoje, nós vamos falar da arrogância infantil. Você é arrogante, Guiné? Eu acho que não. E você, Ju? Em algumas situações sou assim. Eu também. Em algumas situações eu sou. Minha criança não é bem resolvida. Não, com relação aos meus pais. Você falou de filhos, né? Não, mas não estou falando na vida, em comum. Ah, sim, esses obstétricos. Muito bem. O que é que traz a pessoa se tornar arrogante? Por que uma criança se torna arrogante? Por que ela traz e por que o Bert chama de arrogância infantil? Muitas vezes, uma criança, um filho, ele julga inadequadamente seu pai ou sua mãe, inadequadamente porque a criança ainda não tem recursos psicológicos para poder avaliar uma situação, e ela julga, e um ela inocenta e o outro ela condena. E esse que ela condena, ela continua julgando até a vida adulta, mesmo que inconscientemente. E quando nós julgamos, o julgamento, ele para o fluxo da vida. Então, quando a gente julga alguém, a nossa vida faz um bloqueio em algum lugar, ou nos relacionamentos, ou no profissional, ou na nossa conduta em qualquer lugar, né? A criança, quando ela acha que ela pode salvar, por exemplo, a mãe ou o pai, ela se torna muito grande. Ela fica maior que os seus pais. Então, o que acontece? Além do julgamento, ela ainda não respeita uma das 3 leis, que é a hierarquia. E é claro que tudo isso é inconsciente, né? Totalmente. É por conta de que ele é amor demais. É um amor que eu acho que adoeceu.
Exato. No ponto de querer salvar, de querer estar no lugar de Deus, às vezes. E salvar um pai ou uma mãe com uma às vezes de uma doença, exatamente. Quantas constelações nós já fizemos de pessoas que estão adultas, estão doentes, às vezes tem um câncer muito sério e ela prefere não honrar a mãe. Não tomar a mãe. Eu já fiz constelação que eu tive que parar porque a moça brigava e dizia: não vou honrar, não vou tomar. Ok, ela pode também. Só que daí o fluxo de vida dela para. E ela vai para a morte, não para a vida. Depende, cada situação é uma, né? Estou falando especificamente dela, né? É verdade. Porque ela não reconhece que o bem maior que lhe foi dado é a vida. Né? Então, o que acontece? A mãe é nutrição. Quando você não se nutre, quando você não toma esse aspecto importantíssimo da tua vida, quem não se nutre fica subnutrido e morre. É isso. É disso que nós estamos falando, é disso que fala essa lei. Então, quem não respeita a hierarquia, e se a avó vai ser maior que a mãe ou que o pai, retém. Coloca um obstáculo na frente de si mesmo para tudo, viu, gente? É para tudo isso. E muitas vezes a criança, ela toma para si a responsabilidade de resolver aquela questão do pai. Por exemplo, um pai e uma mãe que discutem. Ela toma para si a responsabilidade de colocar um ponto de salvação para aquele casamento, para aquele... Ela não tem condição. Ela é uma criança. Nesse momento ela se torna arrogante. Quando ela acredita que sim, que ela pode. Mas você sabe que há muitos anos, quando meu filho mais velho era bem pequeno, ele devia ter uns 3 anos. O meu marido sempre viajou muito. Ele trabalhava em empresas que ele tinha que viajar bastante. E numa dessas viagens, antes dele sair, ele falou assim pro meu filho: você cuida da mamãe enquanto eu estiver viajando, você agora é o homem da casa. Mas falou assim, sabe, eu entendi que era porque ele estava fragilizado, que o pai dele ia viajar, sabe essas coisas? Não foi com intenção nenhuma, gente, porque a gente faz um monte de coisa na vida sem intenção e não dá certo. E por não saber, né? Ele viajou. Ainda bem que eram poucos dias. Esse menino teve febre. Ele ficou mal. Eu levei ele no médico. Não descobri o que esse menino tinha. Aí a minha mãe falou: eu acho que esse menino está desse jeito, pelo que ele ouviu. E não deu outra. 3 ou 4 dias depois, o pai dele voltou e sarou do nada. Então, a gente aprende as coisas. A vida é assim. Os erros, né? E aí nós conversamos muito sobre isso, porque é uma responsabilidade muito... Estou falando num caso prático, tá? Não estou nem falando da vez. Mas a gente aprende dessa forma mesmo. Sim. E aí nunca mais nós tocamos num assunto desse, porque a criança, ela absorve tudo aquilo que a gente passa para ela, mesmo com amor, mesmo sem saber, mas é assim que é. Eu tenho um caso desse em casa. A minha mais nova nasceu quando a minha mais velha tinha 6, 7 anos. E 3 filhos, sobrecarga de responsabilidade, né? Então, para limpar a casa, para fazer, né? Eu deixava a pequena
com a grande. Vá dar uma voltinha na rua de carrinho. Tudo bem que eles apostavam corrida. Ela de carrinho, o irmão de bicicleta, ele nem respirar conseguia. Mas isso é engraçado, mas nem tanto. A maior começou, assim, totalmente resolvida, começou a fazer xixi na cama. Aí eu levei ao médico, a pediatra, na hora ele falou, ela está com excesso de responsabilidade. E ela está olhando a irmã, está passeando com a irmã de carrinho na rua. Isso era pesado para ela, eu não sabia, né? Então ela fez esse sintoma. Olha que interessante. Como você diz, é errando que a gente... Naquela época ainda, era errando que a gente aprendia mesmo, né? Não tinha podcast. Não tinha podcast, não tinha Google, né? Então era isso. Berg ainda era muito novo. Berg ainda era padre. Ainda era padre. Então, olha, mágoas, ressentimentos, doenças psíquicas, doenças físicas, acompanham essa criança até a fase adulta. Ou até que essa questão seja resolvida, né? Porque você pode resolver isso com o passar dos anos, com certeza. Com sabedoria, com observação de si mesmo, com conhecendo-se a si mesmo, mas é mais rápido com terapia tradicional, terapia breve. Nós estamos aqui, nós Sabe, Júlia, com humildade. Eu acho que acima de tudo é a humildade que tem que ter. Essa pessoa para ir buscar uma terapia. Essa pessoa que você disse que não aceitava tomar a mãe, é de uma falta de humildade tremenda. Sim. A gente não sabe o que é que está por trás disso. Sim, uma coisa está. Eu não estou julgando a moça, gente, pelo amor de Deus. Mas para você ter um efeito positivo em qualquer tipo de terapia, você tem que primeiro ter a humildade de querer, de aceitar que você... Sabe que é a doença, principalmente para quem é vítima, tem ganho secundário. Sim. E daí a pessoa... Doença, distúrbio, seja o que for. Sim. Bom, gente, todos nós fazemos tudo que nós podemos para pertencer ao nosso sistema, à nossa família. Então, essa criança, muitas vezes, ela pode considerar que seus pais, seu pai ou sua mãe, não deram para ela o que ela precisava. E também colocar em comparação tudo que ela deu. Ela acha que ela deu muito e recebeu pouco. E às vezes, na competição natural que existe entre irmãos, ela fica sempre achando que os irmãos são melhores tratados que ela pelos pais e que ela está sempre em desvantagem, né? Então isso também ela vai criando uma arrogância para ela poder pertencer. Então ela vai se sentindo cada vez maior, para poder ser vista. Exatamente. E fica maior que os pais de forma equivocada. Porque é aquela história, né? Ela não tem como sustentar aquele tamanho que ela quer ter e que não tem. E não adianta, né? Porque o fluxo da vida, a força, vem dos grandes. Mas tudo que você está falando é perfeito. Mas você concorda que tem muitos casos que, em casos, por exemplo, eu já trabalhei com várias situações dessas. O casal se separa e os filhos normalmente ficam com a mãe, né? E essa mãe coloca esse filho no lugar que não é dele. Ou, às vezes, o próprio filho se coloca, viu, Ednei? Então, esses que eu estou me lembrando, eles sofreram muito e só se deram conta quando estávamos no processo, porque ele estava ocupando o lugar do pai dele em todos os sentidos. Sim.
E aí, isso é muito pesado, gente. Muito Isso não pesado. se faz. Não. Mãe não é amiguinha. Mãe não é, sabe? Mãe é mãe. Pai é pai. Cada E o um nosso tem lugar seu é fundamental. E filho é filho. Não é como muitas pessoas invertem muito esses papéis e acabam sim. O filho aí cria uma arrogância numa maneira de achar que ele vai salvar a mãe daquele vazio, daquela situação triste, sabe? E não consegue. Não consegue. Não consegue. E não consegue nem ter relacionamentos positivos também. Não consegue. Porque aí ele também está com uma dor que não é dele, ocupando um lugar que não é dele. E atrai por espelhamento alguém que tem os mesmos problemas que ele, como esposa ou como marido, e quando tem filhos, essas duas criaturas ficam de costas para os filhos. Exatamente. É isso que a gente vê numa constelação. Ou essa criança que foi arrogante, por exemplo, se é uma mulher, a gente coloca no campo, a mulher não vê, ela fica de costas para o marido e para os filhos, por conta de estar presa ainda à sua família de origem, pela mágoa e pelo ressentimento. Então é uma coisa, gente, que traz tantos problemas para o indivíduo, né, gente? Tantas questões. Fale um pouco, por favor, gente. Hoje não deixamos o Júlio falar, vocês perceberam que dó! Vocês estão falando mais até porque vocês têm a vivência como mães, né? Uhum. Então eu acho que acaba realmente tendo mais amostras, né, de situações. Eu queria trazer isso um pouco para o lado que eu atuo mais, que é a parte profissional, né? Esses distúrbios que a gente vê na ordem, né, quando o filho, de alguma maneira, ou ele se posiciona, né, o homem da casa, então ele deixa de ser filho, passa a ser marido da mãe, né, e não tem nada de ético aí, tá, gente? Mas, Não, é tudo inconsciente, gente. mas o que acontece? Se ele está fora do lugar dele, tudo na vida dele também não vai ficar no lugar que deveria. Então hoje, por exemplo, a gente tem, por exemplo, pessoas que deveriam, né, que estão sendo conduzidas por um cargo de liderança e não conseguem ter a força para serem líderes, né? Porque eles não conseguem ter objetividade, firmeza, posicionamento, muito preocupado com o que estão falando a respeito dele, né? Ou a situação contrária, onde você tem um líder extremamente autocrático que diz é assim e pronto, e ele não entende que ele precisa ter a relação que ele tem ali não é a relação que ele tem quando criança. Então, quer dizer, aquele filho que é colocado numa posição imperialista, ou seja, tudo que ele quer nós vamos fazer, tudo que ele deseja, tudo que ele ganha no berro, né? E os pais não conseguem ter força sobre ele, sempre vivo. Quando você traz ele para o ambiente corporativo, é muito difícil você conseguir fazer esse cara trabalhar bem. Por quê? Porque ele vai ficar sempre se impondo, ele nunca vai conseguir fazer uma negociação, ele nunca consegue entender o lado do outro, e só o lado dele. Essa arrogância infantil de eu quero, ou é do meu jeito, ou não é. E quando a gente vê a situação contrária, ou seja, quando você tem uma pessoa que ela não consegue se colocar de forma nenhuma, não por falta de capacidade, nem muito menos por falta de preparação, tem excelentes formações, é realmente um profissional capaz, demonstra isso ali no dia a dia, nos resultados, mas na hora de você colocar isso dentro de uma relação profissional, não emplaca, não consegue se colocar. Vai fluir. Por quê? Porque é uma pessoa que está totalmente desprovida de amor próprio. E aí o que faltou aí? Faltou mãe. Porque uma pessoa que não consegue enxergar suas próprias qualidades, no fundo,
nutre emoções extremamente negativas, punitivas e julgadoras sobre si mesmo, muito além do que uma mera autocrítica saudável. Então, fica sempre um vazio, né? exato, e aí você percebe que é essa ausência, né? Então, hoje, eu costumo sempre falar, né? Quando a gente vai trabalhar no ambiente corporativo, a primeira coisa que eu vou, como que foi? O que assustou os seus pais? Né? Porque as pessoas não percebem, mas elas trazem essa... a dinâmica. Exatamente, a dinâmica que tiveram com seus pais para dentro da dinâmica do trabalho. Às vezes não precisa nem perguntar, né? Ah, não, é muito óbvio, né? Parece que vai escrito nenhum na testa, assim. Faltou a mamãe pra mim. E às vezes não faltou o registro. Não, a pessoa que não tomou. Muito bem colocado isso. E você percebe isso nesses autocráticos, entendeu? Eles definitivamente não querem a ajuda de ninguém. Mesmo sabendo que aquilo que está trazendo para ele é produtivo, é afirmativo, vai colaborar, não quer. Não consegue, João. Sim. Não consegue. Porque... Aí não tem nem o querer. É não conseguir mesmo. não dá conta, né? Não dá conta. Agora, sobre essa questão das crianças arrogantes, né, a gente também tem que lembrar, como vocês falaram, né, tudo é muito intuitivo. Hoje a gente ainda tem muita informação, antes não tinha, mas mesmo com a informação, o sentimento muitas vezes fala mais forte, né? Especialmente sobre esse caso que você disse de quando o filho é colocado, esse é um discurso que impera até hoje, tá? Os pais se separaram, com os filhos ainda muito jovens. E às vezes fazem até por alienação parental mesmo. Chegam para o mais velho ou para mais velho e dizem assim, você é o homem da casa. E às vezes não precisa nem falar. Às vezes a própria criança se coloca nesse lugar, por disponibilidade mesmo, né? Sim. Ou a mãe coloca inconscientemente, sem falar, sabe? Mas eu acho que em muitos casos é verbalizado. Sim, a maioria é verbalizada. Porque são duas situações. Olha, quando acontece isso, dos pais se separarem e o filho ser colocado dessa forma pela mãe, para que ela tire vantagens disso, é uma situação e é um tipo de dor, de dificuldade que o filho carrega para o resto da vida. Sim. O que a gente não pode esquecer é quando, vamos supor, o pai morreu, tá certo? O pai morreu e deixou muitas crianças pequenas. E a mãe trabalha muito, porque são muitos filhos, e os mais velhos, não só o primeiro como os demais, têm que trabalhar cedo, ajudar com o que ganham dentro de casa e serem arrimos de família. Aí é diferente, entende? Eu sinto, porque eu conheço pessoas assim, que se tornaram arrimos de família com muito orgulho e humildade, sabe? Eu ajudei a minha mãe, eu ajudei os meus irmãos, porque faltava. Ele fez aquilo de coração. Ele não fez aquilo porque a mãe dele estava fazendo a cabeça dele. Ele não fez aquilo porque o pai faltou. O pai morreu. Então, é diferente. Sim. É diferente. Porque a consciência com que você está se sintonizando é diferente. Uhum. Você concorda comigo que nessa situação a gente está olhando para o coletivo, o bem da família? Sim, é diferente. Uhum. E o pai foi uma pessoa muito boa, mesmo que não tenha sido, né? Sim. Se ele morreu, ele, né, fez tudo que ele tinha para fazer. O outro não. Mas a arrogância infantil, ela fala, a pessoa fala dela mesma. Não é esse caso, né? Esse não é o arrogante, esse é o humilde, né? Que desde a infância tem esse posicionamento.
Mas é legal ela fazer. É ilustrar super importante. Vai ilustrar a diferença, né? Exatamente. E normalmente são vários irmãos, né? A maioria vem os pais dessa forma. Vão, ajudam, e às vezes é um pai que briga com a mãe, aí o filho considera que passaram a vida brigando, daí outro irmão vem e fala, não, brigavam só de vez em quando. Cada um de uma maneira. O trauma desse que ficou arrogante é porque brigava todo dia, mas não brigava todo dia. É que o que ele achou, né? É o que ele conseguiu captar e reter. Reter, exatamente. E também tem uma outra coisa, que daí além do equilíbrio de dar e receber, que a criança acha que ela pode dar para os pais, né? Então, eu sendo assim, eu vou conseguir dar uma vida melhor para minha mãe. Eu vou fazer mais por ela do que o outro. E a criança, ela não tem condição de dar, porque quem dão são os pais, os filhos recebem. Então, é muito sério também quando a gente não respeita essa lei. Então, veja, aqui na arrogância deu para a gente colocar todas as leis. E os pequenos não salvam, não tem recursos. Quem dá são os pais, como eu disse. Eu conheço um caso, foi até na minha família, que ela começou a namorar com um rapaz, filho de pais separados, e o pai morava em Brasília e eles aqui no ABC. E esse namoro era assim, bem legal, sabe? A família se dava bem com esse rapaz, uma pessoa bacana. E toda vez que eles pensavam em constituir uma família juntos, ele falava, não, eu ainda não posso porque eu tenho que comprar uma casa para minha mãe. Então, é uma pessoa tão de costas para a própria vida que não dava conta. É lógico que esse relacionamento acabou, não foi só por causa disso, mas por ele estar totalmente de costas para esse relacionamento. Sim. E eu não sei, né, que fim que deu, mas eu me lembro bem dessa situação. Você falou isso agora, do filho querer suprir as necessidades da mãe. Muitos filhos fazem isso, passando por cima da esposa, passando por cima do bem-estar Do da combinado do família, casal, para fazer para a mãe ou para o pai, porque se sente em dívida. Uma dívida, gente, que às vezes vem do útero. Tá? Então, é muito complexo a gente julgar, não mas podemos. nós estamos trazendo só exemplos para que vocês também se identifiquem com essas situações. É porque às vezes a mãe é muito manipuladora. Exatamente. Ou o pai é manipulador ou narcisista, e a mãe manipuladora, o que ela faz? Ela faz de coitada para o filho a vida toda. E não entrega o filho para a família que ele está formando. Então ela reclama disso, reclama daquilo, está doente, usa os mais diversos recursos para reter aquele filho. E ele aceita porque ele está preso, né? Ela não permitiu nem que ele fosse para o pai, né, na idade certa, nunca libertou esse filho, então ele não consegue ser homem.
Ele é menino. E essa é a falta de permissão, que a gente fala tanto e que as pessoas às vezes não conseguem entender. É essa permissão que as pessoas precisam ter para a vida. E é por isso que a adolescência ultimamente anda durando até os 40 anos, né? É. Não sai da casa dos pais. Exatamente. Exatamente. É uma loucura isso, né? Mas é isso que acontece. E como é que a gente resolve isso? Tem solução? Tem. Primeiro, como eu disse, Guiné, você tem que ter a humildade de querer, né? Não existe nenhum terapeuta no mundo que possa curar alguém, mesmo porque o que nós fazemos é estimular o seu curador interno. Até Jesus, em todos aqueles que ele curou, ele perguntou: você quer ser curado? Então, precisa partir de algum lugar. Eu acho que nós somos facilitadores. Realmente essa é a palavra. Facilitador. A gente facilita o acesso. Exatamente. Da pessoa, para a pessoa achar o caminho dentro de si mesmo. E quando você entende que você procura uma terapia e nessa terapia você entende que os seus pais te deram o seu bem maior, que é a vida. Você já recebeu. Você não precisa continuar buscando. Se você entender isso e tomar os seus pais com essa profundidade de agradecer a eles pela vida que eles te deram, agora você é um adulto capaz, responsável. Você pode fazer diferente do que você fez até agora, né? Você pode melhorar a sua vida, mesmo tendo sido tremendamente arrogante e infantil. Eu acho que essa questão dos adultos infantilizados, né, que eles trazem esse comportamento da fase ébria, né, da criança, toda a sua vida, o seu comportamento, eu acho que isso é muito em função de não ter muito bem desenvolvido o sentimento da gratidão. Eu sempre gosto de falar que o universo ele não tem obrigação de te dar um corpo perfeito, de te dar 2 olhos, 2 pernas, 2 braços, tudo funcionando, um cabelo, tá certo? Isso não é uma obrigação, isso não é uma obrigação do universo. Agora, se você recebeu, então seja grato. E se você também não recebeu, também seja grato, porque poderia faltar mais ainda. Né? Então, eu acho que quando a pessoa, ela, desde criança, os pais trabalham a questão do sentimento de gratidão dos seus filhos, né, das formas mais simples até as formas mais nobres, mais sociais, por assim dizer, eu acho que isso é uma grande ferramenta que vai auxiliar esse adulto se tornar saudável. Né? Sim. Claro que a gente entende todos esses desvios, né, que estão suscetíveis à vida de qualquer pessoa, né, mas eu acredito que o sentimento de gratidão ele ficou muito reduzido. Tem gente que acho que nem pensa que gratidão é um sentimento, tem gente que acho que pensa que gratidão é só um cumprimento, como muito obrigado. Né? E não é isso, né? É um sentimento mesmo, né? E ele é um sentimento que fortalece a nossa unidade, nos coloca no nosso lugar, né? E permite que com essa gratidão você desenvolva a sua alteridade, o seu sentimento de altruísmo. Porque se eu sou grato, qual é a melhor maneira de retribuir? Fazendo coisas para os outros, né? Dando um pouco daquilo que eu recebi, né? Dividindo um pouco daquilo que eu recebi, não importa com quem. Né? Então eu acho que isso que você está falando, sabe, Olívia? Eu acho que o sentimento de gratidão ele meio que desapareceu nos últimos tempos com esse sentido que eu estou falando. Ou ele fica uma coisa extremamente no altíssimo, né? Gratiluz.
ou muito obrigado. Sabe? Tipo, sacola aí, posso fazer? Banalizou, né? Você Banalizou essa palavra assim. E o conceito dela se perdeu por conta dessa banalização. Né? Então eu acho que isso é muito importante, né, a gente falar. Importantíssimo. Né, hoje, se vocês querem acertar de alguma forma, conhecimento não falta, terapia e educação financeira são as coisas obrigatórias, entendeu? Porque senão vai virar, se você não faz terapia, não dá educação financeira, eu costumo falar, não sabe lidar com as emoções, vai descontar no cartão de crédito, aí vai virar endividado, vai virar um adulto frustrado. Exatamente. Né? Ou por estar endividado, porque não sabe lidar com as emoções e se endivida. Então, educação financeira e terapia deve ser obrigatório durante o ensino fundamental inteiro. Né? Mas eu acho que é importante. E se vocês, apesar, como eu disse, tem todas as ferramentas possíveis, mas eu faço essa provocação. Será que os seus filhos olham para vocês e entendem o que é gratidão? Porque o exemplo vale mais do que a fala. Exatamente. Então, nesse episódio nós estamos por aqui. Espero que o Dia das Mães, nesse Dia das Mães, vocês tenham conseguido dar mais de vocês. Né? É isso aí, pessoal. Obrigado. Até a próxima semana. Tchau, tchau. E aí, tá gostando do nosso canal? Curtiu o episódio? Então não vai se esquecer de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E para que você saiba de novos episódios, ative o sininho.